Graça e paz. Palavra de hoje chegando para você com muita alegria no meu coração, desejando que você neste dia possa ser poderosamente abençoado por Deus, sobrenaturalmente abençoado por Deus. Ei, que Deus possa derramar muita graça, muita bênção, muita alegria, muita paz na sua vida e no seu coração. Que esse domingo seja um domingo, de novos princípios na vida de cada um de nós, né? O 8 na Bíblia é cessar de ciclo e começo de novo ciclo. E que esse domingo seja o começo de um novo ciclo na sua vida. Eu, em nome de Jesus, declaro que algo novo de Deus está acontecendo na sua vida. Prepara o teu coração para receber de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Alegria muito grande estar aqui mais uma vez com você. Muito obrigado, você inscrito aqui no nosso canal, você que tem participado conosco, que tem compartilhado, muito obrigado. Que Deus te abençoe e continue orando aqui pelo nosso canal, pelo ministério, pela minha vida. Muito obrigado, eu conto com você. Tá bom? Não deixe de se inscrever ali no Pastor João Carlos, canal de meditações bíblicas. E eu quero compartilhar um texto da palavra com você, Evangelho de João, capítulo 9, a partir do verso 1. E que Deus possa falar ao seu coração. Que Deus possa encher você hoje com a sua glória, que a glória do Senhor, quando você estiver aí participando comigo, que a glória do Senhor possa se manifestar. Já se manifestou aqui, eu estou desidratado, desidratado, muito forte, a presença de Deus, a glória de Deus, o mover de Deus. Deus tem cuidado de nós. Receba isso. Deus tem cuidado da sua vida. Ei, escute aqui. Você não está sozinho. Ei, não está acabado. Não está tudo perdido. Tem esperança. Deus tem cuidado de nós. Que Deus possa, da mesma forma como se manifestou aqui, e eu tive momentos aqui gloriosos diante do Senhor, me derramei diante do Senhor, que isso possa acontecer aí agora, na sua vida, em nome de Jesus de Nazaré. Vamos ler o texto. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. É essa palavra que eu queria pensar com você. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo
e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aquele que dantes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. E o que eu quero pensar com você hoje? Baseado aqui nesse texto da palavra de Deus, que princípios bíblicos e espirituais nós queremos deixar aqui para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida como igreja do Senhor. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? É isso que eu quero pensar aqui com você hoje. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? O texto nos fala de um homem que era cego de nascença. Esse homem nasceu cego. Esse homem nunca enxergou. Esse homem nunca teve visão. Ele nasceu cego. Este homem nasceu cego. Escute. Ele estava no estado de cego. Ele nasceu cego e ele estava no estado, na condição de cego. Os discípulos, baseados na tradição judaica de transmissão de culpa, Deuteronômio, capítulo 31, depois você pode ler lá, uma mulher grávida que peca, faz seu filho não nascido também pecar. Os discípulos, baseados nessa tradição judaica de transmissão, eles logo questionam Jesus: mestre, quem pecou? Ele ou seus pais, para ele estar neste estado de cego, nesta condição de cego? Quem pecou? Baseado na tradição, mestre, quem pecou? Ele ou os seus pais? Jesus, ele responde: nem ele e nem os pais dele, mas esse estado dele, essa condição dele é para a glória de Deus. Essa condição dele é para que se cumpram as obras de Deus na vida dele. Essa condição, esse estado de cego dele é para que se manifeste a glória de Deus.
Você está entendendo? Você está conseguindo discernir? Muitos de nós não nascemos cegos literalmente. Muitos de nós não nascemos com cegueira física. Mas muitos de nós estamos no estado de cego. Muitos de nós não nascemos com cegueira física, mas muitos de nós estamos no estado, na condição de cego. E talvez essa cegueira nas nossas vidas seja de nascença, como o moço aqui. Talvez essa cegueira na sua vida também seja de nascença, como o moço do texto. Desde a nossa infância, desde a nossa mocidade, desde a nossa meninice, nós somos cegos, como este homem. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar a razão da nossa existência. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar os propósitos de Deus para a nossa vida. Cego. Condição de cego, estado de cego. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar a existência de um Deus criador e cuidador. Talvez você esteja assim, eu esteja assim. E eu não consigo ver. Ei, e aqui eu estou falando para você, meu irmão, minha irmã, você crente, você membro de igreja. De repente você está assim, nessa condição, nesse estado, dentro da igreja, dentro de igreja, cego. E não consegue ver, não consegue enxergar, apesar de estar dentro de igreja, estar dentro de templos, não consegue ver, não consegue enxergar a existência de um Deus criador e cuidador. Não conseguimos ver, não conseguimos enxergar um Deus que nos ama. Cego, cegueira. Você não consegue ver um Deus que te ama. Um Deus que é por você, um Deus que te gerou, um Deus que trouxe você à existência, um Deus que tem propósito definido para a sua vida. Você não consegue ver esse Deus que te ama. Você não consegue ver o amor de Deus pela sua vida. Eu não consigo ver. Estou cego, estado de cego, condição de cego. Estou dentro de igrejas e não consigo ver, não consigo enxergar a glória de Deus. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Eu não consigo ver as manifestações da glória de Deus ao meu favor. Eu não consigo ver a manifestação da glória de Deus a seu favor. Eu não consigo ver, eu não consigo enxergar a manifestação da glória de Deus pela igreja, pela humanidade, pela criação. Estamos cegos. Condição de cego, estado de cego. Estamos cegos. E o que é pior, diante da nossa cegueira, diante da nossa condição, diante do nosso estado, diante da nossa situação, nós ficamos assim como os discípulos. Olha a atitude deles aqui. Cegos,
cegueira, a nossa atitude é igualzinha a deles, buscando explicação, procurando explicação. Mestre, quem pecou? Ele ou os pais dele? Mestre, de quem é a culpa? Olha a minha vida, olha a sua. Diante da nossa cegueira, nós estamos iguais aos discípulos, procurando culpados. De quem é a culpa, Senhor? Nós queremos encontrar o culpado. Eu quero encontrar o culpado por tudo isso que eu estou vivendo. Eu quero encontrar os culpados pela situação da minha vida, pela minha condição, pelo meu estado. Por quê? Por que eu estou assim? Quem causou? Quem gerou? Quem são os culpados para eu estar vivendo essa vida que eu estou vivendo? Queremos culpar alguém, precisamos culpar alguém pela nossa cegueira. É mais fácil crer, escute e receba o princípio, é mais fácil crer em justificativas do que crer em milagres. Vou repetir para você, é mais fácil crer em justificativas do que crer em milagres. O Deus de milagres estava ali. O Deus de milagres estava ali, junto com aqueles 12, junto com esse moço cego. O Deus de milagres estava ali. Ei, e Deus não mudou. Ele continua sendo Deus de milagres. Ele continua sendo Deus de milagres. Ele não mudou. Ele continua sendo Deus. E Ele continua sendo Deus de milagres. Ele estava ali e Ele está aqui. O Deus de milagres está aqui e está aí. Ele não mudou, Ele continua sendo Deus de milagres. Portanto, pare de ficar procurando culpados. Pare de ficar procurando culpados por causa da sua situação. Pare de ficar procurando culpados por causa da sua condição. Pare de ficar procurando culpados por causa do seu estado, por causa dos seus problemas, por causa das suas circunstâncias, por causa das suas privações, por causa das suas dificuldades, por causa das suas enfermidades. Pare de ficar procurando culpados. Pare de ficar dando justificativas. Pare de ficar dando desculpas. Pare de crer nas desculpas e comece a crer no Deus de milagres. Comece a crer no milagre. A atitude não é ver no sofrimento uma razão para imputar a culpa. Vou repetir para você. A atitude não é ver no sofrimento uma razão para imputar a culpa. Mas, escute, é uma ocasião para a revelação da glória de Deus. Então a atitude não é ver no sofrimento uma razão para imputar culpa, mas é uma ocasião para a revelação da glória de Deus. Ei, isso que você está vivendo, isso que você está passando, esse estado, essa condição, essa situação, esses problemas, esse caos, tudo isso que você está vivendo, ei, não é para você ficar aí procurando desculpas, justificativas, não, mas tudo isso é uma ocasião para a revelação da glória de Deus. Deus quer manifestar a sua glória, ei, na sua vida.
Ou ceguinho, ceguinha. Hoje, Deus quer manifestar essa ocasião, hoje, isso que você está vivendo, é para Deus manifestar a glória dele. Deus quer manifestar a glória dele na sua vida. E Jesus então quebra todos os paradigmas, todos os modelos. Ele quebra aqui todo paradigma científico, ele quebra todo paradigma religioso, porque era sábado. Ei, no sábado não pode fazer nada, a tradição judaica, a tradição do judeu, sábado é dia de descanso, sábado não pode fazer nada, sábado não pode transpirar, porque é trabalho, não pode ter trabalho. E Jesus então, quebrando paradigmas científicos, quebrando paradigmas religiosos, ele cospe no chão. Ei! Ele cospe, ele faz lodo, barro, com cuspe, passa na vista do moço cego, do cego de nascença, passa na vista daquele homem e manda, fala com ele, para ele ir no tanque de Siloé e se lavar. Aqui, vai no tanque de Siloé, lava os teus olhos, porque você vai voltar. Você vai enxergar. Voltar não. Você vai enxergar. Em outras palavras aqui, Jesus tem uma atitude louca. Jesus tem uma atitude ilógica. Cuspir no chão e fazer barro e passar nos olhos do cego para ser curado de cegueira. E ele não mudou. Indo de encontro aqui a todas as leis naturais, indo de encontro a todas as leis científicas, indo de encontro aqui a todas as leis religiosas, Jesus tem uma atitude não muito racional. Uma coisa simples, uma atitude simples, uma atitude aparentemente irracional, uma atitude aparentemente... E escute, é isso que ele quer fazer nas nossas vidas. Hoje, Deus quer fazer algo aparentemente louco, aparentemente irracional, aparentemente simples. Jesus hoje quer cuspir no chão, na terra, fazer barro, lodo, passar nos seus olhos cegos de nascença, para que os seus olhos se abram. Escute, Deus hoje quer manifestar a glória dele na sua vida, abrindo a sua visão, para que você possa ver que há alguém, um Deus lindo, maravilhoso, por trás de tudo isso, que te ama demais e que se importa com você. Você está entendendo? Nós estamos entendendo? Hoje, Jesus veio aqui ao nosso encontro para trazer cura, restauração na minha vida e da sua. Ele veio hoje, receba aí, para abrir o que estava fechado na sua vida.
Hoje, Ele está abrindo a sua visão e trazendo revelação da manifestação da glória de Deus na sua vida. Recebe em nome de Jesus. Que Deus te abençoe hoje em nome de Jesus. Que você hoje tenha uma experiência nova. Hoje Deus está trazendo algo novo para nós. Mas o que nos impede de fazermos as obras de Deus? E é aqui que eu quero pensar com você. Eu quero extrair alguns princípios da palavra para deixar para a sua vida, para que você seja liberto de todo impedimento na sua vida, de toda a cegueira espiritual, de tudo aquilo que está travando, amarrando a sua vida, para que a partir de hoje você comece a andar livremente em Deus e para Deus. Você recebe? Então vamos lá. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? Primeiro princípio espiritual que eu quero deixar para você: aquilo que não entendemos. O que está impedindo você de fazer a obra de Deus? Aquilo que você não entende. Olha aqui os discípulos. Eles não estavam entendendo aquela situação. E eles questionam. Eles procuram culpados. Por quê? Por falta de entendimento. Então os nossos questionamentos, a nossa busca por culpados, por encontrar um culpado, não, a culpa é do passado, a culpa é do meu pai, da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha família, a culpa é disso, a culpa é daquilo. Ei! Então o questionamento e a busca por culpados é por falta de entendimento. E quando Jesus cospe no chão e faz o barro, passa no olho do cego, ele manda que o cego vá se lavar no tanque de Siloé. E aí é que os discípulos devem ter pirado mesmo. Eles levam para a tradição. Mestre, o problema desse moço aí, da cegueira dele, de nascença, é por culpa dele ou culpa dos pais? Jesus não, nem dele nem dos pais, é para a glória de Deus, é para a manifestação da glória de Deus. E aí Jesus cospe no chão, faz o lodo, faz o barro, passa no olho e vira para o ceguinho e fala assim: vai se lavar no tanque de Siloé. Os discípulos não estavam entendendo nada. Aí que eles devem ter pirado o cabeção. Eles devem ter ficado loucos. Às vezes, não estamos entendendo o porquê. Escute e receba aí. Quero deixar esse princípio para você. Às vezes, não estamos entendendo o porquê, mas eu preciso crer, eu preciso obedecer a Deus. Você pode não estar entendendo. Eu não sei por que está acontecendo isso comigo, eu não sei por que eu estou passando isso, eu não sei por que tanta luta, eu não sei por que tanto problema. Às vezes eu, João, não estou entendendo, mas eu preciso crer e eu preciso obedecer a Deus. Você às vezes não está entendendo, mas creia no teu coração
creia no poder de Deus, creia na glória de Deus, dê glória a Deus naquilo que você está passando, na sua condição, nesse estado que você se encontra hoje. Glorifique. E creia nos propósitos de Deus. Tem um propósito. Tem um propósito. Não é possível. Deus tem um propósito. Creia em Deus. Creia na manifestação de Deus. O que nos impede de fazermos as obras de Deus é aquilo que a gente não entende. E porque eu não entendo, eu deixo de crer. Você está entendendo? Você está entendendo? O que tem impedindo eles aqui? O que tem impedindo os discípulos aqui de fazerem a obra de Deus? A falta de entendimento deles. Eles não estão entendendo. Eles não estão entendendo nada. Eles não estão entendendo a atitude de Jesus. Eles estão achando irracional e lógico. Ei, não fica aí procurando entendimento aí, às vezes, racional, lógico, lógica, para coisa espiritual, não, querido. Simplesmente creia no seu coração. Deus é Deus. Então, primeiro princípio, primeira coisa que nos impede de fazermos as obras de Deus: aquilo que não entendemos. E isso nos para. Você está entendendo? Segundo princípio que eu quero deixar para você. Então, primeiro princípio, aquilo que não entendemos. Aquilo que não entendemos. Segundo princípio que me impede de fazer a obra de Deus: as circunstâncias. As circunstâncias. Infelizmente, a maioria de nós, a maioria das pessoas, a maioria de nós somos guiados, governados, vivemos pelas circunstâncias. Infelizmente. São as circunstâncias que vão ditar a nossa forma de viver. Você está entendendo? São as circunstâncias que vão ditar a minha forma de viver, que vão prevalecer na minha vida. Olha o moço aqui, cego de nascença. O que está determinando a sua forma de viver? O que está governando a sua forma de viver? A sua cegueira. Eu sou cego. Por quê, pastor? Escute, receba aí. As circunstâncias travam a nossa mente. As circunstâncias travam a nossa mente. Olha os discípulos. Eles estão com a mente o quê? Travada. Diante da circunstância, o cego com a mente travada. Os discípulos com a mente travada. Diante das circunstâncias, eles estão com a mente travada. E sem entender nada. Senhor, aqui, a tradição, a lei da transmissão, a tradição tem a lei da transmissão. E isso que esse moço está vivendo é por causa do pecado dele ou é por causa do pecado dos pais? De quem é a culpa? Quem é o culpado? E a mente deles está o quê? Travadas. Muitas vezes a sua mente está travada. Você precisa destravar a sua mente. Que o Senhor hoje possa entrar em providência. Que o Senhor hoje possa destravar a nossa mente, a sua mente. Destravar a sua mente em nome de Jesus de Nazaré. Para que você seja liberto para a glória dele. Que a glória dele seja manifesta e você seja liberto, destravado mentalmente em nome de Jesus, e que as circunstâncias não tenham mais
poder sobre a sua vida e que você saia dessa vida de busca por justificativas por causa das suas circunstâncias, por causa do seu estado, da sua condição. Ai, por quê? Por que eu sou cego? Que o Senhor hoje possa trazer libertação à sua vida. Então vamos caminhar? O que nos impede de fazermos as obras de Deus? Primeiro, a falta de entendimento. Segundo princípio, as circunstâncias. Terceiro princípio, a falta de sensibilidade aos valores de Deus. O que nos impede de fazer as obras de Deus? A falta de sensibilidade, a minha falta de sensibilidade aos valores de Deus. O que os discípulos estão valorizando aqui? O que eles estão valorizando? Eles estão valorizando a tradição de transmissão de culpa. Eles estão aqui diante de Jesus, diante de uma circunstância, de uma situação, e o que eles estão valorizando nesse momento presente? Eles estão valorizando a tradição de transmissão de culpa. E eu e você, nesse momento presente, diante dessas circunstâncias, diante do quadro, do meu quadro, da minha realidade, o que eu, João, estou valorizando? O que você, meu irmão, minha irmã, o que você, igreja, está valorizando? De repente nós estamos como eles. Estamos valorizando tradições, estamos valorizando o mundo, estamos valorizando o sistema, estamos valorizando cultura, estamos valorizando um monte de coisas sem valor e não valorizamos Deus. Estamos valorizando o coronavírus, Covid-19, crise econômica, crise mundial. Estamos valorizando a circunstância e não estamos valorizando Deus. Estamos valorizando mais as circunstâncias do que ao próprio Deus. A visão que o cego recebeu, escute, a visão que o cego recebeu mudou a sua vida. A visão que o cego recebeu mudou toda a sua vida. Ei, a visão que Deus quer te dar hoje vai mudar toda a sua vida. Receba em nome de Jesus. A visão que Deus quer te dar hoje vai mudar toda a sua vida. A visão que Deus quer te dar hoje vai mudar toda a sua circunstância, toda a sua condição, toda a sua situação, todo o seu estado. Tudo vai mudar em nome de Jesus. Ele está te dando visão, e a visão que Ele está te dando vai mudar tudo na sua vida. Devemos mudar para melhor. Escute, você precisa mudar para melhor. Precisamos mudar para melhor. Devemos mudar para melhor e não ficar parado no tempo. Deus quer te mudar para melhor. Deixe de ficar aí parado no tempo. O cego está aqui parado no tempo. E Jesus chegou para mudar, para trazer mudança para melhor. Pare de ficar parado. Ei, pare de ficar com essa vidinha parada. Ei, pare de ficar com esse relacionamento com Deus parado. Ei, pare de ficar com essa vidinha parada aí religiosamente, porque Ele quer mudar você para melhor. Ele trouxe algo novo, Ele trouxe uma visão nova que vai mudar toda a sua vida. Você recebe?
Você pode receber isso em nome de Jesus de Nazaré. Então vamos lá para a gente caminhar. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? A falta de entendimento, as circunstâncias e, terceiro princípio, a falta de sensibilidade aos valores de Deus. Quarto princípio. O que me impede? O que está impedindo você de fazer as obras de Deus? O evangelho acostumado. O que está me impedindo? O evangelho acostumado. O que está te impedindo? O evangelho acostumado. O que está impedindo a igreja? O evangelho acostumado. Ei, escute a palavra de Deus. Coisas maiores ainda estão por vir. Coisas maiores, melhores ainda estão por vir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja. O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir na sua vida, na minha vida, na vida da igreja, na nossa cidade, no nosso estado de Minas Gerais, no seu estado, no nosso país e nessa terra, nesse mundo. O melhor de Deus ainda está por vir. Vem coisa boa de Deus aí para nós. Vem coisa boa de Deus para você. Ei, sai dessa condição, desse estado, dessa cegueira. Coisas maiores, melhores ainda estão por vir. Pare de viver esse evangelho acostumado. Ai, pastor, será? Está tão difícil a crise, o coronavírus. Ai, pastor, eu estou cheio de medo. O que vai ser? Como é que vai ser? Como é que não vai ser? Pare de buscar justificativa, discípulo. Pare de ficar procurando culpados. Culpa. Pare de viver o evangelho acostumado. Olha os judeus, aqui do contexto. Presos o quê? A tradição de transmissão de culpa. Cegos. Olha os discípulos. Presos. A tradição. Diante da presença aqui do Salvador, do Messias, do Libertador, do El Shaddai Todo-Poderoso, do Emanuel, Deus conosco. Olha a postura dele. Presos, cegos, presos à tradição, acostumado ao pecado. Ei, sabe qual que é o meu problema e o seu? Você está aí acostumado a esse pecado seu de estimação, esse pecado escondidinho aí, que você acha que é escondidinho, que Deus não sabe. Ei, não, ninguém sabe, só eu sei. Deus não... Ei, você está acostumado ao pecado. Acostumado a essa condição. Ai, eu sou ceguinho, não tem jeito para mim, não tem como, não tem cura. Ai, eu sou um miserável. Acostumado ao pecado, acostumado à condição. Ei, e não querem algo novo, não querem o novo de Deus. Os discípulos aqui com essa declaração estão dizendo: ai, nós não cremos em algo novo, nós estamos presos, cegos à tradição da transmissão de culpa. Tem um culpado, nós precisamos achar. Você quer algo novo de Deus? Jesus chega ali quebrando os paradigmas científicos, religiosos. Uma atitude simples, louca e ilógica. Cospe no chão, faz barro, passa no olho do cego, vira para o moço e fala assim: olha, vai e se lava no tanque de Siloé. Ele foi. Ele creu naquela palavra liberada. Será que nós temos crido na palavra liberada de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a igreja, sobre o nosso país? Será que hoje você está crendo na palavra liberada sobre a sua vida? Creia na palavra liberada. Creia no seu coração. Pare de viver o evangelho acostumado. Tem gente que já está acostumado.
É um evangelho acostumado, é um evangelho de mesmice. Não tem nada novo. Tudo velho. Preso a tradições de transmissão. Não é verdade? Tradicionalismo. Jesus vem aqui e quebra todos os paradigmas existentes. E com uma atitude louca e ilógica para muitos, irracional para muitos. Porque Deus é assim. Deus não se explica. Milagre não se explica. Preso à condição, evangelho acostumado. Ei, vamos sair dessa mesmice. Vamos sair de mesmice. Vamos sair desse evangelhozinho acostumado, formatadinho, cheio de formatozinho. Caixinha. Evangelho de caixinha. Preso a 4 paredes. É verdade? Então, vamos sair desse evangelho acostumado, formatado. Vamos crer no sobrenatural de Deus, porque Deus é sobre e natural. Porque o sobre para Ele é natural. Para mim é sobre, para Ele é natural. E Deus está louco para manifestar o natural dele na minha vida e na sua vida e na vida da igreja. Para que você fique espantado, impactado e seja liberto. Então saia desse evangelho acostumado. Isso impede você de fazer as obras de Deus. 5º princípio. Então vamos recordar? Primeiro princípio, o que nos impede de fazermos as obras de Deus? A falta de entendimento. Segundo, as circunstâncias. Terceiro, a falta de sensibilidade aos valores de Deus. Quarto, o evangelho acostumado. Quinto impedimento, o nosso abandono às promessas de Deus. O seu abandono. Nós abandonamos as promessas. Eu abandonei as promessas de Deus. A igreja abandonou as promessas de Deus. Deus nos dá uma palavra, uma promessa, que nós abandonamos. Existem promessas de Deus, mas nós abandonamos. E nós estamos aí no evangelho acostumado, vivendo o evangelhozinho acostumado, e nos esquecemos, abandonamos, deixamos as promessas de Deus. Escute, Deus nos dá uma palavra, mas antes dela se cumprir, sempre vem confusão, um período difícil, e nós nos esquecemos da palavra. Toda promessa tem condição. Receba isso aí, princípio espiritual para a sua vida. Toda promessa tem condição. Toda promessa tem condição. Então eu recebi uma palavra. Tem condição. Vai vir momentos de tormento, de confusão, difícil, momentos difíceis, e a gente às vezes não entende. E isso me impede de fazer e me impede de receber o que Deus quer fazer. Não se esqueça das promessas de Deus para a sua vida. Ei, não se esqueça da palavra de Deus na sua vida. Não se esqueça da palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida. Hoje Deus está liberando uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua cegueira, sobre a sua condição, sobre o seu estado. Ei, receba. Deus hoje libera uma palavra sobre a sua vida. Não se esqueça. Guarda, pega, segura. Não
Deus está falando com você. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui agora. Eu sei que Deus está falando com você aí, aonde você se encontra. Existe uma palavra de Deus hoje para mim e para você. Existe uma palavra liberada de Deus para mim, para você no mundo espiritual. Hoje existe uma palavra liberada de Deus para a sua vida. Recebe, não abandone a promessa, a palavra. O poder da cura não estava no cuspe. O poder da cura aqui desse cego não estava no cuspe. Agora recebe aí, mas o poder da cura estava na obediência. Ei, o poder da cura não estava no cuspe, no lodo, na lama que Jesus fez e passou no olho do ceguinho, não, de nascença, mas o poder da cura estava na obediência. Ele obedeceu. Jesus virou para ele e falou assim: olha, vai, se lava no tanque de Siloé. Ele questionou: você viu algum questionamento? Ai, Senhor, o Senhor está ficando doido, o Senhor sujou meu rosto todo de terra, agora ainda me manda, vou ter que ir lá nos cambal afora, no tanque de Siloé, para poder me lavar. Ei, o poder da cura está na obediência. Essa cura que você está precisando, e eu não estou falando aqui só de físico, porque eu não sou só físico. O homem não precisa só de cura física. Eu preciso de cura física, emocional, almática e espiritual. Eu não sei qual é o seu nível aí, aonde você precisa, que área. Mas eu só sei de uma coisa: o poder da sua cura está na obediência. E Deus está falando com você aqui que está faltando é obediência. Crente, está faltando obediência na sua vida. Sai desse evangelho acostumado e começa a obedecer a Deus, ao que Deus está falando. Passe a ouvir e obedecer. E a sua cura vai acontecer em nome de Jesus. Vamos caminhar? Então o que nos impede de fazermos as obras de Deus? A falta de entendimento, segundo, as circunstâncias, terceiro, a falta de sensibilidade aos valores de Deus, quarto, o evangelho acostumado, quinto, o nosso abandono às promessas de Deus, e sexto princípio, João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Qual que é o sexto princípio que me impede de fazer as obras de Deus? A destruição do diabo. Isso me impede de fazer a obra de Deus. A destruição do diabo. O ladrão vem para matar, roubar, matar e destruir. Essa destruição me impede de fazer a obra de Deus. Escute aqui o princípio: toda destruição na sua vida vem do diabo. Porque o destruidor, o que destrói é o diabo. Então toda destruição, em tudo quanto é área, toda destruição na sua vida vem do diabo. Jesus edifica. O diabo é que destrói. Jesus edifica, o diabo é que destrói. Então a destruição do diabo me impede, é para me impedir de fazer as obras de Deus. Porque Jesus vem para edificar, o diabo vem para destruir. Mas escute aqui. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 8, parte final. O Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, foi manifesto para desfazer todas as obras do diabo. Ei, recebe aí na sua vida. O Filho do Homem foi manifesto para desfazer todas as obras do diabo na sua vida.
Então, Jesus edifica, o diabo destrói. Agora recebe aqui, abra o seu coração, seja curado da sua cegueira espiritual, saia do evangelho acostumado e receba o princípio de Deus, receba a palavra de Deus, receba o Espírito por trás da letra. Jesus destrói a destruição do diabo na sua vida hoje. Jesus destrói a destruição do diabo na sua vida hoje. Aleluia! Recebe toda a destruição, tudo aquilo que o diabo tem tentado destruir na sua vida, tudo aquilo que ele já conseguiu destruir, hoje, em nome de Jesus, receba a sua cura. Jesus hoje destrói tudo o que o diabo destruiu em todos esses anos na sua vida, em todas as áreas da sua vida. Hoje, Jesus destrói a destruição do diabo, e ele está mais do que derrotado na cruz do Calvário. Aleluia! Você recebe? O que me impede de fazer a obra de Deus é a destruição do diabo. Tem muita gente aí, borocochô, parado no meio, à beira do caminho, sentado à beira do caminho, muito Bartimeu, ceguinho, pedindo, esmolando, mendigando. Olha aqui, o moço também mendigava. Você está entendendo? Não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para nós. Ei, você de repente não está entendendo, eu não estou entendendo, pastor, eu estou sofrendo demais, a minha luta está pesada, está... Ei, fica firme, aguenta a mão, segura a bronca, creia no teu coração, porque Ele vai entrar em providência. Ele vai trazer libertação e cura para a sua vida em nome de Jesus de Nazaré. E ainda, vamos caminhar, que eu quero aqui mais 4 princípios ainda. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? Vamos recordar tudo então. A falta de entendimento, as circunstâncias, a falta de sensibilidade aos valores de Deus, o evangelho acostumado, o nosso abandono das promessas de Deus, a destruição do diabo e versículo 24 do João 9. Olha o que fala aí. 24 e 25. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Ei, o que nos impede de fazermos as obras de Deus? Os opositores da fé. O que acontece aqui? O moço foi curado, foi lá, lavou, voltou a enxergar. É levado para a sinagoga, e aí as pessoas perguntam: ei, você era cego de nascença? Eu era cego, nasci cego. Aí eu encontrei um moço chamado Jesus, ele cuspiu no chão, fez o barro, passou no meu olho, me mandou lavar no tanque de Siloé. Eu só sei de uma coisa, depois disso, rapaz, eu estou enxergando. Eles não aceitam a palavra dele, manda chamar pai e mãe. Aí o pai e mãe falam: ei, pai e mãe, ele era cego mesmo de nascença? Olha, nasceu cego e tal. E eles ficam insistindo, questionando. Aí os pais falam: olha aqui, ele tem idade, ele responde por si mesmo. Eu só sei de uma coisa, ele era cego. E aí, ceguinho, você era cego mesmo? Eu era. Eu só sei de uma coisa. Esse tal de Jesus fez umas coisas doidas lá. Eu lavei, eu criei, não questionei, não duvidei, e eu estou enxergando. Aí ele, esse homem é pecador, é religião, esse homem é pecador, Jesus é pecador. Ele falou: se ele é pecador, eu não sei, eu só sei de uma coisa. Ele cuspiu no chão, fez um lodo, terra, passou no meu olho, mandou eu me lavar no tanque de Siloé, eu me lavei e eu estou enxergando. Escute aqui, tem muito opositor ainda da nossa fé. Tem muitos opositores. A partir do momento que você nos levantamos para Deus, os opositores se levantam. E tudo para te tirar do caminho, tudo para te tirar do propósito, tudo para te manter escravo, na escravidão da cegueira espiritual, tudo para te manter nesse evangelhozinho acostumado, formatado, tudo para te desviar do propósito.
quer te desviar do propósito. Então, existem opositores. Querido, eu já ensinei isso, vou repetir. Não compartilhe os seus sonhos com quem não sonha com você, porque essas pessoas vão matar o seu sonho. Ladrão de alegria, vão roubar a sua alegria, querem roubar a sua bênção. São agentes do diabo. Roubar, matar e destruir, obra satânica. O diabo destrói, Jesus constrói. Jesus destrói a destruição do diabo na sua vida. Ei, vão ter opositores, fica firme. Esse moço manteve, eles quiseram até matar ele, quiseram matá-lo, mas ele se manteve firme na sua fé. Não se abata, não se abale, não vá por opinião pública, que se lasque a opinião pública, o que estão pensando ou deixando de pensar de mim. O que importa para mim é Deus, e é o que Ele tem feito na minha vida. Ei, não dê ouvidos a opositores da fé. Vamos lá, para a gente caminhar, versículo 34, para eu caminhar, para fechar com você a nossa palavra de hoje. Responderam eles e disseram-lhe: Tu és nascido todo em pecados, e nos ensina a nós? E expulsaram-no. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? Só recordando para você memorizar, por isso que a gente insiste aqui em repetir, tá bom? Não é espiritual não, é didático, é para você assimilar. Então vamos lá, falta de entendimento, as circunstâncias, a falta de sensibilidade aos valores de Deus, o evangelho acostumado, o nosso abandono às promessas de Deus, a destruição do diabo, os opositores da fé e, oitavo, a nossa arrogância. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? A arrogância. Olha a arrogância da religião. Olha a arrogância dos religiosos aqui. Olha a arrogância deles. Olha o que ele fala. Tu és nascido em pecados. Ei, eu sou melhor que você. Ô Seguinho, quem é você, rapaz? Você é um borra-botas. Você é um zero à esquerda. Você é pequenininho. Eu. Arrogância. E tem muita gente que se acha. Tem muita gente se achando eu sou. Tem muita gente se achando semideus na terra, na igreja. Tem muita gente se achando a quarta pessoa da Trindade na igreja. Ei! Arrogância. Quem é você? Você é nascido em pecado, você é um qualquer. Eu, João, pastor, doutor. Ei! Deixa de ser arrogante. A sua arrogância está impedindo você de fazer a obra de Deus e de Deus fazer a obra dele na sua vida. Vamos quebrar esse orgulho. Não se dobra, não se enverga. Não reconhece que erra os erros. E fica aí querendo achar culpado. Não, a culpa não é minha não. A culpa é do sistema. A culpa é da igreja. A culpa é do pastor. A culpa é da liderança. A culpa é da cidade. A culpa é do governo. A culpa. Ei! Deixe de ser arrogante. Deixe de ser arrogante. Se humilhe na presença de Deus. Você está entendendo? Vamos lá então, mais 2 princípios para eu fechar aqui com você. E muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua companhia. Vamos lá, vamos recordar então, o que nos impede de fazermos as obras de Deus? A falta de entendimento, as circunstâncias, a falta de sensibilidade aos valores de Deus, o evangelho acostumado, o nosso abandono às promessas de Deus, a destruição do diabo, os opositores da nossa fé, a nossa arrogância e, 9º princípio, as coisas passageiras.
O que me impede? O que tem te impedido de fazer as obras de Deus? As coisas passageiras. Nós estamos presos àquilo que é passageiro. Nós estamos valorizando aquilo que não tem valor. Nós estamos valorizando ao passageiro. Não se prenda às coisas passageiras. Tenha fé para enxergar lá na frente. Não se prenda ao passageiro, mas tenha fé para enxergar na frente. Então os discípulos estão presos aqui ao passageiro, ao que é passageiro. O cego está preso ao que é passageiro, mas eu preciso ter fé para enxergar lá na frente. Jesus está enxergando lá na frente. Olha a declaração deles, né? Senhor, essa condição, ele é cego por causa do pecado dele ou do pecado da família dele? Jesus está enxergando, não, ó Jesus enxergando lá na frente. Não é nem por causa do pecado dele, nem da família. É para que o nome de Deus seja glorificado. Jesus está enxergando lá na frente. Ele não está preso a passageiro. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Então eu preciso desapegar de passageiro. Eu preciso desapegar das coisas passageiras. Eu preciso desapegar das coisas passageiras. Jesus está enxergando lá na frente. Tenha fé. Estou aí passando por luta, você pode estar aí passando por um momento difícil, um deserto que parece que não tem fim. Tempestade, fúria de tempestade, vale, monte, vale, deserto. Querido, tenha fé para enxergar lá na frente. Vai, escuta aqui, olha, recebe aí de Deus. Vai passar tudo isso, fica firme. Com o Senhor, você vai vencer, você vai romper, você vai superar. Se desprenda desse evangelho acostumado. Se desprenda de religião e religiosidade. A gente fala muito isso aqui, e eu estou batendo mesmo nessa tecla. Deixa de ser religioso. Para de ficar preso aqui a essa terra, as coisas dessa terra. Se ligue. Se agarre às coisas de Deus, às coisas espirituais, às coisas eternas. Valorize o que tem valor. Tenha sensibilidade aos valores de Deus. Não desse sistema, desse planeta, desse universo. Não. Deus é maior, é mais. Pare de ficar aí querendo usar Deus para os seus propósitos. Porque quando eu quero usar Deus para os meus propósitos, eu estou pecando, é idolatria, porque eu estou me colocando no lugar de Deus. Eu quero que Deus realize os meus propósitos só para satisfazer ao meu Deus, que sou eu mesmo. Egoísmo. Deus me prospera materialmente, Deus traz prosperidade material, me dá dinheiro, me dá uma condição. Isso é para quê? Para você adorar o Deus da sua vida, Mamon. Não é para a glória dele, por isso que ele não dá, não faz. Você está entendendo? Então pare de ficar querendo usar Deus para satisfazer o seu Deus. Às vezes é você mesmo. Se desprenda, seja liberto de coisas, das coisas passageiras. Se prenda àquilo que realmente tem valor, em nome de Jesus. E eu queria deixar um último princípio para você, que se encontra no próprio Evangelho de João, capítulo 13. Eu queria ler alguns versículos para deixar o nosso último princípio aqui para você. João 13 diz: aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois.
Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. E o último, versículo 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. E só para a gente finalizar, resumindo tudo que a gente pensou aqui até agora, o que me impede de fazer as obras de Deus? O que nos impede de fazermos as obras de Deus? A falta de entendimento, as circunstâncias, a falta de sensibilidade aos valores de Deus, o evangelho acostumado, o nosso abandono às promessas de Deus, a destruição no diabo, os opositores da fé, a nossa arrogância, as coisas passageiras e os nossos pés sujos. O que me impede? Os meus pés sujos. O que nos impede de fazermos as obras de Deus? Os nossos pés sujos. O que simboliza os pés? O que tipifica os pés? Qual que é o símbolo dos pés? Pés, os pés, são símbolo de caminhar. O que significa os pés? Símbolo de caminhar, símbolo de andar. Olha aqui que Paulo vai dizer: formosos são os pés de quem anuncia as boas novas do Evangelho. Formosos são os pés. Então os pés, eles simbolizam o caminhar, eles simbolizam o andar. Jesus está fazendo o que aqui com os discípulos? Ele está no lava-pés. Jesus pega a bacia, derrama água, pega uma toalha, cinge o lombo, se dobra, se prostra e começa a lavar os pés dos discípulos. E aí o que Pedro fala com ele? Não, Senhor, peraí, o Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. E o que Jesus fala com ele? Pedro, se eu não lavar os seus pés, se o seu caminhar não for puro, se o seu caminhar não for correto, se o seu caminhar não for santo, se o seu caminhar não for em acordo e de acordo comigo, você não tem parte comigo. Crente, você está entendendo? Não adianta você ter uma vida religiosa, não adianta você ser membro de igreja, não adianta você exercer funções na casa de Deus, não adianta você ter ministério e os seus pés estão sujos. Você não tem parte. Porque tudo isso que eu te falei é importante? Sim, importante. Mas o principal, e tudo isso é consequência do meu andar com Ele. E se os meus pés são sujos, se os meus pés estão sujos, tudo isso não tem razão de ser. Tudo isso é em vão. Tudo que eu estou fazendo é para Deus sem Deus, porque os meus pés estão sujos. De repente, o que está impedindo você de fazer as obras de Deus são os seus pés sujos. Você é membro de igreja, você tem função, você exerce liderança, mas seus pés estão sujos. E tudo isso que você está fazendo é em vão. E você não está entendendo nada. Então eu preciso ser lavado. Os meus pés têm que ser lavados, é o que Jesus está falando. Se eu não lavar o seu pé, Pedro, você não tem parte comigo. Não adianta você ser discípulo, apóstolo, você saber tudo aqui que eu estou ensinando, você está comigo, ser meu discípulo, se você não tiver pés lavados, se você não tiver um caminhar correto, um caminhar em santidade,
um caminhar comigo, você não tem parte comigo, Pedro. Não importa o que você sabe, não importa o seu conhecimento intelectual bíblico, não importa a sua teologia e seu teologismo, não importa a sua posição que você ocupa, porque a posição e os seus títulos somente vão te dar poder, mas a autoridade é caráter, Pedro. Unção é caráter, Pedro. Então você não tem parte comigo. O que significam os pés lavados? Significa que tem crente que precisa de libertação. Eu preciso ser liberto, você precisa ser liberto. Voltando para o texto, os discípulos precisam ser libertos da tradição, da transmissão de culpa. Eles precisam ser libertos do evangelho acostumado. Eles precisam ser libertos da religião, da religiosidade. Eles precisam ser libertos do tradicionalismo. O cego precisa ser liberto da cegueira, do estado, da condição que se encontra. E tudo isso se resume a minha vida e a sua. E de repente nós estamos assim. E Jesus hoje quer lavar os meus pés, quer lavar os seus pés, Pedro, para que nós possamos ter parte com Ele, ser um com Ele, andar com Ele, ter um caminhar com Ele, ter vida com Ele. De repente está faltando isso, Pedro. Está faltando isso. Tem muita gente precisando que Jesus lave os seus pés. E isso está impedindo a comunhão, porque não adianta ativismo sem comunhão. É necessário comunhão para que eu possa fazer de maneira correta. Você está entendendo? Não é fazer para Deus sem Deus, é fazer para Deus com Deus. Nós estamos entendendo? Então, os meus pés sujos estão me impedindo de fazer a obra. O que me impede de fazermos as obras de Deus? Falta de entendimento, circunstâncias, falta de sensibilidade aos valores de Deus, evangelho acostumado, nosso abandono às promessas de Deus, a destruição do diabo, os opositores da fé, a minha arrogância, a nossa arrogância, as coisas passageiras e os nossos pés sujos. Cego de nascença. O homem era cego de nascença, mas Jesus veio, quebrou paradigmas científicos e religiosos, cuspiu no chão, fez lodo, barro, passou nos olhos, mandou ao tanque de Siloé, que significa enviado, e aquele moço passou a ver. O Senhor hoje, entre em providência a seu favor. De repente você não está entendendo nada do que você está vivendo e passando. Essas lutas, esses problemas. Eu tenho vivido isso. Mas eu sei que Deus está comigo e é por mim, e Ele é por você. Você pode não entender nada, mas creia e obedeça. Ele libera uma palavra para a sua vida. Ele libera uma palavra para você. Vá e se lave no tanque de Siloé, creia e obedeça. O milagre, o poder do milagre não estava no cuspe, o poder do milagre está na obediência. O poder do milagre não está na maneira como se opera, como se faz. Não é na oração forte, não é na unção com óleo, não é da maneira que se faz, não é o cuspe, é na obediência. Você está entendendo? Não é a campanha, não é o profeta, não. É a obediência. Obedeça. Eu quero orar com você, quero te abençoar, que Deus complete a palavra dele no seu coração, que algo novo de Deus aconteça na sua vida nesse domingo, abençoado em nome de Jesus. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado por tudo que o Senhor é, muito obrigado, Senhor, pela manifestação da tua glória, porque a tua glória está sendo manifesta agora a nosso favor, e nós recebemos em nome de Jesus. Abra nossa visão espiritual,
Traz, ó Deus, a cura em todas as áreas da nossa vida, em nome de Jesus, e lava os nossos pés. Lava os nossos pés, para que nós estejamos, ó Pai, limpos, ó Deus, diante do Senhor. Eu abençoo essa vida, eu abençoo essa pessoa que ora comigo em nome de Jesus, e eu declaro que ele e ela estão mais do que abençoados em nome de Jesus, para a glória do teu nome, com perdão dos meus pecados. Amém. Você pode dizer amém? Nós estamos chegando ao final de mais uma palavra de hoje. Que bom estar aqui com você. Até o nosso próximo encontro. Pastor João Carlos, Primeira Igreja Batista em Guanhães, Minas Gerais. Grande abraço para você.